A escolha dos 12 apóstolos. Lucas 6, de 12 a 16. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus Cristo estava para tomar uma decisão muito importante, escolher os seus apóstolos. Muitas pessoas já seguiam o Mestre. Algumas eram contadas como discípulos, e entre os chamados discípulos, o Filho de Deus separaria 12 para lhe acompanhar com mais proximidade. O texto de Lucas 6, de 12 a 16, nos diz que Jesus Cristo retirou-se para o monte a fim de orar, chamou os seus discípulos e escolheu 12 para serem seus apóstolos. A escolha dos 12 foi orientada. Cônscio da importância da decisão, Jesus Cristo pediu orientação a Deus. O texto diz que o Mestre passou a noite orando a Deus. A oração é o meio pelo qual conversamos com Deus. Já diz o velho ditado: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Sobre a oração, o próprio Mestre nos orienta que ela deve ser dirigida ao Pai, sem a preocupação de ser vista pelos homens, evitando assim a hipocrisia. Também nos diz que não usemos de repetição sem sentido, pois Deus conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que peçamos, e que devemos insistir na oração, pois ela nos protege das tentações. A oração de Jesus Cristo foi atendida. Os apóstolos foram escolhidos sob a orientação de Deus. A escolha dos 12 foi coerente. Jesus Cristo fez uma pré-seleção antes de escolher os 12 apóstolos. Da multidão, separou os discípulos. Dos discípulos, escolheu os apóstolos. A palavra discípulo refere-se à pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. É da mesma família da palavra disciplina, que significa obediência às normas e ordens, ou correção. Se o mestre escolhesse uma pessoa que não fosse um dos seus discípulos, seria uma decisão incoerente. A delegação de poder só deve ser dada àquele que esteja envolvido com a causa. Muitos dos discípulos de Jesus Cristo o abandonaram depois que ele proferiu o Sermão do Monte. Judas Iscariote o traiu, e Pedro o negou por 3 vezes. Se muitos dos discípulos falharam, o que poderíamos esperar daqueles que não tinham compromisso com o Mestre? A escolha dos 12 foi com propósito. O título de apóstolo não foi dado por Jesus Cristo aleatoriamente. Existia uma série de implicações provenientes do termo. A palavra apóstolo significa mensageiro, ou seja, pessoa autorizada para levar mensagens. No caso, pessoas autorizadas por Jesus Cristo para repassar as boas novas de Deus para os homens. Em Atos 1, de 15 a 26, por ocasião da escolha de Matias, em substituição a Judas, o traidor, determina-se um dos pré-requisitos para ser apóstolo. Era necessário ter acompanhado Jesus Cristo desde o batismo até a ressurreição. O motivo de tal exigência era que ele seria testemunha de tais acontecimentos, diante das autoridades e de todo o povo. Aos discípulos escolhidos foram acrescentado o ministério apostólico, mas não deixaram de serem seguidores obedientes aos ensinamentos do Mestre. Decisão orientada por Deus, coerente e com propósito, são decisões seguras. O Mestre nos deixou essa maravilhosa lição e perderemos muito se não a seguirmos. A oração é uma importante ferramenta para os momentos em que temos de tomar decisão, mas será nula se não for acompanhada de uma vida comprometida com a causa do Evangelho e se não tiver propósitos sadios e fundamentados na Palavra de Deus.